Perfeito, pessoal, mas chega de falar de macro, vamos falar de Trump, né? Agora a grande, né, passado, né, o CPI, né, que era o grande, digamos, medo barra esperança, né? Depende de que lado que você está do mercado, se você está long ou se você está short. Mas passado, né, essa fonte de volatilidade do mercado que foi hoje o CPI mais cedo, que foi positivo, a próxima aí, que já está agendada, é a próxima segunda-feira, como a gente tinha comentado aí no início da live, né, dia 20 de janeiro, é o dia que o Trump toma posse aí na Casa Branca, e não só isso, né, algo que eu gosto de bater bastante no martelo também, todos, né, os congressistas, né, tanto da Câmara lá dos Estados Unidos, né, que eles chamam de House of Representatives, quanto os senadores americanos também já vão ser empossados, e lembrem, né, que a gente comentava bastante aqui nas lives, grande maioria é pró-cripto, né, cerca de 2/3 aí das duas casas são pró-cripto, além de diversos governadores de estados, né, que a gente sabe que os Estados Unidos também tem um poder grande, a maioria também é pró-cripto, e né, o Trump, então, também, né, além de ter a presidência, ele tem uma maioria também republicana nessas duas casas. Né? A maioria de cripto é um pouco maior, né, porque tem alguns congressistas democratas que também são pró-cripto, mas isso é um cenário muito positivo aí para a governabilidade do Trump. Né? De novo, deixar bem claro, a gente não está a favor ou contra o Trump, né? Não tem nenhum tipo de posição política aqui, mas para o segmento de cripto, né? Avaliando o impacto disso para a cripto, é considerado positivo justamente por causa de várias promessas que o Trump fez durante a campanha em relação ao nosso segmento e também pelo segmento ter suportado, né, na forma de dinheiro e na forma de apoio a candidatura do Trump e a candidatura de muitos políticos que foram eleitos aí nessa última eleição americana de novembro do ano passado. Perfeito? Vamos repassar aí algumas das principais promessas que o Trump fez aí para a indústria. Eu peguei aqui um artigo da CNBC, né? O Trump, só lembrando, né, para quem não acompanha a gente também há muito tempo, o Trump ele foi numa conferência de Bitcoin, que foi lá em Nashville no ano passado, foi o primeiro presidente, ex-presidente e candidato na época a ir para uma conferência de cripto, né? Algo que a gente jamais imaginaria que ia acontecer há um tempo atrás, né? Só mostrando como o cripto está cada vez mais forte aí, nos Estados Unidos. E lá ele fez diversas promessas, né? E aí eu vou pegar algumas das promessas aqui e a gente vai discutindo, né? A primeira delas, talvez, não sei se é a mais importante, porque tem uma outra que eu vou falar depois que também é muito relevante, mas talvez uma das mais relevantes é que o Trump manteria o saldo de bitcoins aí dos Estados Unidos, que foi obtido por meio de apreensões de movimentos legais, né, como Mt. Gox e tudo mais, faria disso, né, transformaria, né, esse saldo em bitcoins que está apreendido em uma reserva estratégica de bitcoin para o governo americano, né, o governo federal dos Estados Unidos. E a gente está falando de uma quantidade bem relevante de bitcoins aqui. Eu vou até pegar no Bitcoin Treasury, se me derem um minutinho. A gente tem, se não me engano, quase 200 mil bitcoins aí, no total apreendidos aí de todas as né, os problemas que eles tinham, né? Que faria com que os Estados Unidos fosse o país com a maior quantidade de bitcoins no mundo. Está aqui embaixo dos países, já cheguei aqui, ó. Praticamente 200 mil bitcoins, 198 mil bitcoins apreendidos ao longo de anos, né, em diversos casos, né, não foi só o caso da Mt. Gox, mas diversas outras apreensões. Né, e o que é interessante a gente ver é justamente uma China logo atrás dos Estados Unidos, né, praticamente igual, né, digamos assim, com 190 mil bitcoins também no seu balanço. Né, isso não só é positivo porque vai travar essa quantidade grande de bitcoins, né, a gente está falando aí de quase 1% do supply de Bitcoin, né, que é bastante coisa. Opa, Google aqui. 1% do supply de Bitcoin, que é bastante coisa, né? Então, isso potencialmente numa reserva americana travaria, né, esses Bitcoins por um bom prazo, suponho eu, né? Óbvio que depende dos detalhes aí de como isso vai ser aprovado. Mas isso por si só já seria positivo, mas tem um outro impacto que eu acho que é ainda mais positivo, que é o mesmo impacto que acontece com a pessoa física, né? Quando o teu amigo te fala, porra, comprei aqui Virtual, está subindo para caramba como também. É o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out. Só que agora, em vez de ser uma versão varejo de, sei lá, R$ 1.000, R$ 2.000, que não muda nada, vai ser um FOMO versão institucional e soberana, né? Ou seja, empresas comprando Bitcoin, né? E aí, nessa parte das empresas, quem já faz esse FOMO é o Michael Saylor, que inclusive
comprou mais Bitcoin de novo nessa semana, né? Algo que hoje em dia a gente já nem noticia isso, né? Porque pô, o cara literalmente compra Bitcoin aí semana sim, semana não, né? Em grandes quantidades. Mas enfim, né? O Michael Saylor na MicroStrategy, né? Na verdade, é uma das maiores entidades de holder de Bitcoin do mundo. Também tem aqui em cima, né? A quantidade de Bitcoins que ele tem, e é absurda, é 450 mil Bitcoins, né? Ou seja, mais de 2% do supply de Bitcoins está sobre a posse aí da MicroStrategy, algo absurdo, né? Se você vê a segunda colocada, que é uma empresa de mineração, né, que tem muito mais a ver do que a MicroStrategy, que tem, né, um outro tipo de business também associado ao negócio deles, né? Se você vê a segunda maior empresa, ela tem 45 mil Bitcoins, ou seja, 10 vezes menos, mais de 10 vezes menos do que a MicroStrategy, né? Então, fazendo o wrap-up dessa ideia, o Michael Saylor já começou esse FOMO institucional aí, né, desde que ele começou a comprar, lá em 2021, se não me engano, né, e está aumentando ele, né, conforme ele emite mais dívida para comprar mais Bitcoin e alavanca mais ainda, né? Mas o que a gente está querendo ver, né, e que essa medida do Trump pode fomentar, é justamente esse movimento acontecer também agora no ciclo soberano, né? Ou seja, nos países mesmos, digamos, as cidades, os estados e os próprios governos federais começando a montar as suas reservas estratégicas de Bitcoin. Então, supõe, né, que o Trump sobe semana que vem, ou na outra, que seja ainda, e fala que vai canetar aí, ou vai fomentar, vai botar a rede, né, de influência dele nos senadores e nos congressistas para aprovarem essa reserva. Isso pode fazer com que a China, por exemplo, se interesse em adquirir mais Bitcoin, já que ela ainda está, bem ou mal, um pouquinho atrás dos Estados Unidos. Pode fazer com que o próprio Reino Unido, né, o terceiro lugar ainda, se interesse em adquirir mais Bitcoins. Eu acharia muito engraçado se surgisse algum político na Alemanha falando que ia querer recomprar os Bitcoins que eles venderam lá em junho do ano passado. Ia ser a vingança perfeita aí em relação a aquele food lá que eles deram lá em... Foi junho ou julho do ano passado? Enfim, no meio do ano passado, quando eles venderam aí cerca de 50 mil Bitcoins. Enfim, e aí isso pode... esse movimento dele pode trigar todo esse FOMO institucional e soberano no mundo inteiro. E, de novo, o Bitcoin, né, ele tem um limite fixo, né? Não importa o que aconteça, né, você não vai conseguir emitir mais do que 21 milhões de Bitcoins. Hoje em dia, a gente está em torno já de 20 milhões de Bitcoins em circulação. Então, quanto mais gente comprando, obrigatoriamente vai dar um choque na demanda, né? A demanda vai aumentar muito. E, por outro lado, né, também vi um dado hoje, ou ontem, desse que eu vou falar agora, que é muito interessante, que é o saldo de Bitcoin nas exchanges está batendo recordes cada vez menores aí desde o último ciclo, né? Então, se a gente tem, por um lado, essa demanda potencialmente crescendo, né? Não só pela questão das instituições e os países estarem entrando nesse jogo, mas também por causa dos ETFs normais, né? Que inclusive também bateram um ano, né? Os ETFs fizeram aniversário de um ano aí nessa última semana. Eu não lembro exatamente qual foi o dia que foi lançado, mas foi na primeira quinzena de 2024, então tivemos um ano aí. Né? Não vou entrar em ETFs, não é o foco dessa live, mas entraram aí mais de 35 bilhões de dólares em Bitcoin nesse último ano, algo muito positivo. Então, todos esses FOMOs podem se combinar, né? Então, o FOMO de varejo que sempre tem nos topos de Bitcoin, o FOMO institucional que vem do Michael Saylor, o FOMO soberano que pode vir aí dos Estados Unidos, na figura do Trump principalmente, né? E, cara, não vai ter Bitcoin suficiente para todo mundo, né? Já não tem Bitcoin suficiente para todo mundo, né? Todos esses vão estar competindo aí pelas mesmas 20 milhões atuais de unidades e, eventualmente, 21 milhões de unidades que a gente vai ter no final, quando acabar a mineração. Então, enfim, é um cenário que é difícil, né, a gente ficar pessimista nesse cenário, né? Um cenário que parece muito, muito, muito bullish aí para o médio e longo prazo. De novo, né? Sempre pode acontecer isso que aconteceu, que o Pedro falou, explicou também da semana passada, né? Sempre vai ter algum indicador macro ruim que vai fazer uma correção, sempre vai ter algo problemático, mas o que eu falei no início, que é o que vale, é sempre pensar, isso afeta algum fundamento do Bitcoin, ou afeta algum fundamento do mercado cripto de modo geral? Se não afetar, então é ótimo, né? É um ótimo indicador para você comprar mais a um preço mais barato, fazer um bom preço médio e segurar essa posição até efetivamente algum momento que você reavalie isso e veja que é mais interessante fazer um movimento de venda. Perfeito, galera? Então, essa primeira promessa do Trump aí, né, que é fazer essa Strategic National Crypto Stockpile,
Inclusive, eu vi que ele fez essa promessa para o Bitcoin, eu não vi se ele fez para outros criptoativos. Não sei se tu chegou a ver. Acredito que inicialmente só para o Bitcoin, mas tem estados, já tem estados dos Estados Unidos que investem via fundo de expansão no Bitcoin e no próprio Ethereum, né? A gente viu isso, se não me engano, é o estado de Wisconsin, que tem exposição aos dois ativos, né? Mas a maioria, pelo que eu vi, assim, já tem 13 pedidos de estados também interessados em fazer algum tipo de reserva estratégica ou até pagamentos. O Oklahoma também pediu opção de pagamentos, né? Para poder ser oficial no estado, ser permitido. Então a gente vê um interesse também maior aí em vários participantes aí da Federação dos Estados Unidos. Lá a gente sabe que os estados têm mais autonomia, né? Então, e também é legal de comentar, né, sobre esse movimento de iniciativa dos Estados Unidos em propor ali com o Trump uma reserva estratégica. Se você é um país menor que já tem alguma afinidade com a tecnologia ou algum nível de participação da população mesmo, a gente vê, por exemplo, vários países do Oriente Médio que já utilizam muito o Bitcoin, né? Então a gente vê assim, esses países provavelmente poderiam fazer front run na frente dos Estados Unidos, né? Ou seja, esperarem que os Estados Unidos um dia possa acumular ou mudar o status dos bitcoins que já possuem, sabem que isso poderia ter um impacto muito positivo e ver agora como, não, literalmente é essa a grande oportunidade que a gente tem de já se antecipar esse ativo que deve valer mais no futuro e deve valer mais no futuro. Então a gente vê assim uma simetria, né? Assim, acho que o Bitcoin está provando aí para vários países. A própria VanEck, né, fez um relatório agora falando sobre isso, né? Falando sobre que em 2025 ela espera que mais países acumulem. Teve aquele pronunciamento também do príncipe da Sérvia falando que já existe uma corrida silenciosa entre nações do Bitcoin. Então acho que agora o status de conversa, o Bitcoin está sentando em mesas que ele não sentava antes, e acho que o presidente da principal nação do mundo está colocando ele nesse lugar, né? Então realmente é um novo patamar que a indústria está alcançando aí, né? Muito animador.